Muitos anos atrás, eu estava voando para El Paso, Texas. Eu estava no temido assento do meio na Southwest Airlines. E estava espremido por alguns indivíduos grandes. E fui fazendo uma pequena preparação com a minha Bíblia, escrevendo algumas anotações, e o cara perto da janela era, obviamente, do Oriente Médio. E ele continuou olhando e olhando, e finalmente me disse, eu estava indo para o El Paso para fazer uma conferência de homens lá, e ele me disse, Senhor, eu posso te fazer uma pergunta? E eu disse, claro. E ele disse, isso é uma Bíblia? Eu disse, é uma Bíblia. Ele disse, bem, talvez você possa me explicar a religião americana. Ele disse, sou do Irã. Sou muçulmano e todos em meu país são muçulmanos e não entendo a religião americana. Eu estou imigrando para os Estados Unidos da América e tenho que ir e voltar ao centro de imigração em El Paso, Texas, e não entendo a religião americana. Eu disse, bem, ficaria feliz em responder a essa pergunta. Você pode estruturá-la? Esta foi a pergunta dele. Ele disse, você pode me dizer a diferença entre um católico, um protestante e um batista? Não sei quem ele encontrou no processo ao vir para os Estados Unidos. Mas tudo o que posso dizer é que acertei. Eu resolvi isso. Católicos, protestantes e batistas. E eu disse a ele, eu posso te fazer uma pergunta? Ele disse, claro, claro, claro. Eu disse, os muçulmanos têm pecados? Eu sabia que sim, mas queria ouvir como ele responderia isso. Sim, temos pecados. Ele disse, temos tantos pecados que nem mesmo conheço todos os pecados. Ele disse, na verdade, para ser honesto, vou para El Paso para cometer alguns pecados. Sim, disse ele, conheci uma garota no processo de imigração e é por isso que estou indo para lá. Eu disse, como Alá se sente a respeito dos seus pecados? É muito ruim. Eu poderia ir para o inferno. Sério? Por que você não para de cometer esses pecados? Eu não posso. Então ele disse isso, eu nunca vou esquecer. Espero que Deus me perdoe. Eu disse, sério? Por que ele faria isso? Posso te dizer pessoalmente, eu conheço e ele não vai. Ele olhou para mim e disse, você conhece Deus e está no assento do meio da Southwest? Quem você está enganando? Eu disse, eu o conheço. E você está certo em pensar que irá para o inferno. Mas eu tenho boas notícias para você. Você pode se reconciliar com o Deus verdadeiro. E todos os seus pecados podem ser perdoados para sempre. Você está interessado? Por favor, Senhor. Não há salvação no Islã, não há redenção no Islã, não há expiação no Islã. Há apenas desesperança. Revelei a ele o evangelho da reconciliação. Isto é o que eu faço. Isto é o que eu faço. Eu digo às pessoas que elas podem se reconciliar com Deus. Esse é o meu trabalho. Esta é a minha vida. Essa é a sua vida. Você é um crente? É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. O Senhor não o manteve aqui porque gosta da sua adoração. É muito menos do que deveria ser. Ele não o manteve aqui porque gosta da sua virtude. É muito menos do que deveria ser. Ele não o manteve aqui porque ama a maneira como você constrói relacionamentos amorosos, duradouros, significativos, compassivos, simpáticos e generosos com todos. Não, ele suporta as falhas em todas essas categorias para deixá-lo aqui com um propósito, que é o ministério da reconciliação. Você vive neste mundo para dizer aos pecadores que eles podem se reconciliar com Deus. Isso é o que nós fazemos.
O vírus mais mortal do mundo não é o HIV, é o vírus do pecado. Ele mata a todos que infecta, e não apenas no tempo, mas na eternidade também. Toda a raça humana está morta em delitos e pecados, alienada da vida de Deus, sob o julgamento divino. Reveja aquela passagem que acabei de ler. Você enxerga 5 vezes alguma forma da palavra reconciliar 5 vezes. Este é um texto a respeito da reconciliação. Isso define o coração e a alma da responsabilidade cristã. Deus nos chamou. Vocês podem ver como está exposto aqui. Ele nos chamou, versículo 18, para o ministério da reconciliação. Isso define o que nós somos, o que fazemos. Estamos no ministério da reconciliação e o exercemos. No final do versículo 19, ao proclamar a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. É possível que pecadores se reconciliem com Deus. É nosso elevado, santo, chamado e privilégio proclamar a maior das verdades que a mente humana jamais virá a compreender. É para isso que vivemos. É para isso que morremos. Isso é o que ensinamos, é o que pregamos. Você pode se reconciliar com Deus. A sua vida é vivida como um embaixador de Deus, embaixador de Cristo neste mundo, anunciando o ministério e a mensagem de reconciliação. A inimizade entre pecadores sem esperança, desamparados, perversos, condenados, sentenciados e malditos, e um Deus absolutamente santo pode acabar com isso. Do nosso ponto de vista humano, certamente do ponto de vista muçulmano, a relação parece irreconciliável, irreversível. Mas do ponto de vista de Deus, não é. Reveja a conhecida palavra embaixadores no versículo 20. Termo rico, literalmente, usado às vezes para expressar a palavra que traduzimos, anciãos. Mas neste caso é um representante. É uma palavra nobre que transmite muito. Um embaixador representa o seu governo. Ele representa esse governo com um senso de dignidade. Ele é responsável por representá-lo corretamente. Em certo sentido, desprezar o embaixador é desprezar o governo. O governo que o enviou, o rei que o enviou, a autoridade que o enviou. Somos embaixadores do Rei dos Reis, somos embaixadores do Deus do céu. Nos rejeitar é rejeitá-lo, nos desprezar é desprezá-lo. E fazer isso é uma coisa horrível. Somos embaixadores nessa terra estrangeira, passando nossas vidas com aqueles que são estranhos para nós, que pertencem ao reino das trevas. Estamos aqui em uma cultura diferente, vivemos uma vida diferente, sob uma autoridade diferente, com direção diferente, poder diferente, objetivos diferentes, metas diferentes. Somos, em todos os sentidos, estrangeiros, mas somos chamados de embaixadores para levar a essa cultura a mensagem de reconciliação. Essa não é uma tarefa fácil. De certa maneira, é uma tarefa absolutamente impossível. Se você ler 2 Coríntios capítulo 10 por um momento, o apóstolo Paulo fala sobre o caráter formidável que essa tarefa assume. No versículo 3, embora andando na carne não militamos segundo a carne. O que ele quis dizer com isso é que somos humanos. Quando ele diz andando na carne, ele não está falando sobre a carnalidade. Ele não está usando a carne como é usada, digamos, em Romanos 7, ou mesmo antes aqui. Mas ele está dizendo, somos humanos. Mas não militamos segundo a carne. Não podemos realizar este ministério da reconciliação com armas humanas. Armas humanas não funcionam. Não é uma questão de estratégias, não é uma questão de metodologias, não é uma questão de inteligência. Por quê? Versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. A verdade é que estamos atacando fortalezas
Esta é a palavra para forte, em grego, a palavra para prisão e a palavra para túmulo. E o que está falando é basicamente declarado no próximo versículo. O que são essas fortalezas? O versículo 4 diz, para destruir fortalezas. O versículo 5 diz, e toda altivez, logismos. Quais são as fortalezas que temos que destruir? Logismos, ideias, teorias, pontos de vista, psicologias, filosofias, religiões, visões de mundo, perspectivas. Este ministério de reconciliação é um ministério um tanto desafiador. Temos que literalmente destruir as fortificações ideológicas em que as pessoas estão vivendo, que se tornam as suas prisões e terminam em seus túmulos. Temos que esmagar ideologias de pedra maciça. Ele ainda os define desta maneira, no versículo 5. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Para cumprir o ministério da reconciliação, temos que destruir fortificações ideológicas maciças, transformá-las em escombros, libertar as pessoas e levá-las cativas a Cristo. Essa não é uma tarefa simplista. Não podemos usar armas humanas para isso. Só uma coisa que podemos usar, e nem mesmo é mencionada aqui, mas é a única esperança. Se você vai destruir todas as coisas elevadas que se levantam contra o conhecimento de Deus, se você vai destruir todas as ideias anti-Deus, se você vai destruir todas as mentiras anti-Deus, há apenas uma arma, e isso é o quê? O que sozinho destrói as mentiras? A verdade. Somos o povo da verdade. Nós manejamos a verdade. A espada do Espírito, a arma mais poderosa do mundo, é a verdade de Deus.